Fala pessoal, bem-vindos, eu sou o André Pado, você está vendo Pods nesse momento, aqui no OCEA Podcast. A gente teve duas circunstâncias aí nessa semana e no final da semana passada que podem ser decisivas para o nosso contexto político aí dos próximos anos. A gente está falando de duas coisas. Primeiro, a manifestação bolsonarista, e ela tem coisas aí que ela quer dizer que a gente vai analisar com calma aqui. E a segunda, que é o Eduardo Bolsonaro agora tratando consigo mesmo como um refugiado, né? Para fugir de Alexandre de Moraes. Vai ter um outro vídeo para falar sobre Alexandre de Moraes aqui também em breve. Mas vamos começar pelo começo. A manifestação bolsonarista. Tava todo mundo com muita curiosidade para ver o que ia acontecer nessa manifestação bolsonarista. Se ia dar muita gente para ver o vigor do bolsonarismo, para ver o que cartas o bolsonarismo ainda tinha na mão para 2026, até mesmo para o Congresso Nacional esse ano mesmo. Mas de qualquer maneira a gente sabe o quê? Que o bolsonarismo ainda tem força. Tanto é que tem muito governador de direita que faz questão do apoio de Bolsonaro, ao contrário de muitos governadores centro-esquerda aí que são no espectro político mais aproximado de Lula. Mas o que os institutos de pesquisa começaram a proporcionar? O tamanho da manifestação. Porque o tamanho da manifestação, ela aparentemente vai dizer sobre o tamanho do bolsonarismo. Sobre a manifestação, nós tivemos números pelo menos de 3 aí, observadores. Um deles foi o Datafolha, que colocou aí na ordem de 30 mil pessoas da manifestação. Temos aí o Poder 360, que colocou na ordem de 26 mil pessoas na manifestação. E por último a gente tem o grupo da USP, que colocou em torno de 18 mil pessoas presentes na manifestação. Todo mundo começou a dizer, bolsonarismo enfraqueceu, o bolsonarismo já era, acabou o bolsonarismo, a direita vai começar a se refundar, isso precisa acontecer urgente para 2026. Alguns falam direita, outros falam extrema direita. Mas o fato é, a direita teria que se reestruturar enquanto espectro político. Eu faço uma leitura um pouco diferente dessa. Como é que a minha leitura é? Se a gente for avaliar politicamente o que aconteceu nessa manifestação, a gente tem que levar em consideração alguma coisa para a gente comparar. O que a gente vai comparar? Com um dos principais, se não o maior opositor do bolsonarismo, que é o Lula, né? O lulopetismo, a gente chama também. Por que é necessário comparar? Para ver, tá? Tem uns que dizem que foi 30 mil pessoas a manifestação, outros que dizem que foi 18 mil pessoas a manifestação, cada vez menos pessoas a manifestação. Pergunta: qual a última vez que a dita esquerda, né, a esquerda que hoje se resume a petismo, qual foi a última vez que essa extinta, pretensa esquerda, ela conseguiu colocar, não sei, 5 mil, 10 mil pessoas na rua para estar apoiando e protestando a favor de uma pauta de interesse público e relevante para a classe trabalhadora e para a sociedade brasileira? Qual foi a última vez que essa dita esquerda, alinhada com o lulopetismo, conseguiu levar de 5 a 10 mil pessoas na rua para uma manifestação que não fosse idolatria a Lula, ao presidente Lula? A gente tem um último termômetro aí, que foi quando Lula apoiou Boulos para a prefeitura de São Paulo. O que aconteceu? O Lula disse, essa aqui foi uma manifestação mal convocada, essa manifestação que foi mal convocada. Então a gente tem um termômetro. A gente tem um termômetro. Será que de fato o bolsonarismo ele está se enfraquecendo? Ou o que a gente vê é muita espuma, é muita celeuma em relação a esse enfraquecimento? Porque o que eu vejo é inegável, gente, é inegável que o bolsonarismo ele se enfraqueceu depois das eleições de 22, e é inegável também que o petismo se também enfraqueceu. É inegável que as duas alas políticas se enfraqueceram. A pergunta é, quem foi mais enfraquecido nessa história? O petismo foi varrido da face do Brasil nas eleições do ano passado. A gente viu isso. Uma coisa incontestável. O petismo foi varrido nas eleições do ano passado. O bolsonarismo ele conseguiu se projetar de uma maneira muito, mas muito positiva mesmo. E se a gente for prestar atenção em dois atores políticos, hoje o Bolsonaro pai, ele é um ator que dá entrevistas, ele é um ator que agita as multidões,
E a gente percebe que, apesar de ser um propulsor político muito mais interessante que o próprio Lula, que se esvaziou enquanto agente político no ano passado nas eleições, o bolsonarismo foi ao contrário. Foi completamente ao contrário. Mas mesmo assim, nós percebemos que há uma tendência no clã Bolsonaro de fortalecer seu clã. Porque o clã Bolsonaro ele está enfraquecido. Ainda mais com essas questões envolvendo justiça, Bolsonaro preso ou não, anistia e tanta coisa que interessa para o brasileiro, né? Se a anistia for aprovada, seu supermercado vai ficar mais barato. Se não for aprovada a anistia, seu café vai ficar mais barato, sua carne vai ficar mais barata. É muito interessante isso, é muito interessante. Qual que é a ordem de prioridade dos atores políticos, né? Dessas lideranças aí que estão apregoando sem anistia, com anistia e por aí vai. Mas o que nós queremos dizer aqui? Nós vemos um movimento muito semelhante de Lula quando Lula foi preso. Por quê? Lula usou de sua prisão como propulsora política de si mesmo para angariar ou simpatia ou reorganizar as suas forças políticas. E a gente pode estar vendo um movimento muito semelhante de Eduardo Bolsonaro nesse sentido, que se refugiou nos Estados Unidos ao lado de Trump, lá, justamente para virar essa pessoa em especial que vai aí dar um novo tipo de fôlego ao clã Bolsonaro politicamente. Então, são duas questões para a gente refletir e analisar com calma em relação aos seus desdobramentos. A manifestação desse domingo significa que o bolsonarismo ele enfraqueceu ou significa que o bolsonarismo, comparativamente ao petismo, estão ali em pau a pau de guerra? Tanto é que nunca se fala das dificuldades dessa dita e pretensa esquerda de falar assim, olha, a gente tá com problemas. O Lula há pouco fez uma coisa dessa, colocando a Gleisi Hoffmann aí como ministra e, né, colocando aí o nome de Boulos também como possível ministro. Então a gente teve alguns indicativos de que Lula está prestando atenção nessa baixa popularidade dele, mas o que ele está fazendo quanto a isso? Né? O que ele está fazendo quanto a isso? Por enquanto não surtiu efeito nenhum. O que surtiu efeito é supermercado mais barato, é combustível mais barato, né? É uma outra, né? Com todo respeito, mas é um delírio esse negócio de gasolina tá R$ 1 mais barato do que estava com o Bolsonaro. Agradece o presidente Lula. Gente do céu, vamos parar com isso. Para de passar pano, enxugar gelo de político. Eu acho que ninguém merece isso não. Ninguém merece isso não. Você merece ser tratado com dignidade dentro do nosso sistema político pelos políticos. Então vamos parar de passar pano para político X, de passar pano para político Y. Eu sei que é uma coisa difícil, porque a gente está vivendo uma situação de manada, tanto com a esquerda quanto com a direita. A polarização, ela continua enfraquecida, mas ela continua. E eu sei que é muito difícil a gente sair esses espectros políticos que estão dados. Mas a gente precisa analisar e ver o que 2026 ele nos espera em termos políticos para ver que construções nós podemos fazer para sair desse marasmo. Porque a pessoa pode falar de anistia para você, a pessoa pode falar de corrupção para você do lado de lá, mas a pergunta principal é até que ponto falar de anistia, falar de corrupção, falar de sei lá o que, vai diminuir o preço dos alimentos que você está pagando no mercado, vai diminuir o preço das suas compras no mercado, vai diminuir o preço da gasolina que você está consumindo no posto de combustível. É essa as perguntas que interessam ao cidadão comum. O cidadão comum nem sabe o que é anistia às vezes, o cidadão comum nem sabe o que tipo de corrupção o PT acabou cometendo. Porque o cidadão comum ele está interessado em pegar seu salário no final do mês, fazer suas compras, ter sua atividade de lazer e viver. Então, política, principalmente porque não está dando certo, eu não quero me vincular com isso. Então a gente precisa analisar e ver, porque os políticos no ano que vem eles vão contar com uma coisinha chamada abstenção de votos. Porque dessa vez o petismo não consegue fazer mais a chantagem que foi feita em 2022 em relação às eleições. Então,
tanto Lula quanto Bolsonaro vão ter que se superar bastante para construir maneiras de se reabilitar politicamente. Até mais.